Vai ouvindo aí, perceba como toda a desvantagem dela. Por que desvantagem? Porque era uma mulher segregada da sociedade. Jesus está passando e uma multidão está empurrando. Jesus está passando e uma multidão pode abraçá-lo, tocá-lo, se mover em direção a ele. Mas de acordo com a lei que lhe impunha isto, ela não podia, ela está em desvantagem. O texto diz que ela tentava chegar e ela vinha por trás. Todo mundo que está atrás sabe que está em posição de desvantagem. Mas por que todo mundo que está perto não está sendo curado? Porque as pessoas pegaram a fé e colocaram dentro de uma caixinha, por verem a maneira como Jesus trabalhava e acharem que Jesus só trabalhava desse jeito. Perceba? O texto diz que aonde Jesus passava, seu coração se movia de compaixão. E aonde ele passava, ele tocava os enfermos e todos eles eram curados. Então o texto vai dizer em todos os evangelhos no Novo Testamento: a todos quantos Jesus tocava, estes eram curados. De novo, a todos quantos Jesus, estes quem? Os que eram? Não, isso, não me irrita. A todos quantos Jesus tocava, estes eram curados. Somente quem ou quais eram curados? Os que eram tocados. Então o povo começou a desenvolver a seguinte mentalidade: só é curado quem é. E está todo mundo apertando ele, mas ninguém é curado. Está todo mundo do lado dele, mas ninguém é curado. Ou seja, está todo mundo na vantagem. Todo mundo tem um privilégio que ela não tem, mas eles não sabem usar, porque eles pegaram uma fé que não só vai, mas vem, volta, toca, é tocado. Mas eles pensam, só é curado se for tocado. Como ela não podia tocar, ou melhor, como ela não podia ser tocada, porque ele era judeu, porque ela estava imunda, aí ela desenvolve uma ideia que ninguém teve. Ele pode me tocar, mas se eu tocar nele, ninguém vê. Camila, não entendi, vai entender. Jesus tem permitido esse processo de humilhação. Jesus tem permitido você caminhar por um tempo na desvantagem. Não é porque Ele quer te humilhar, mas Ele quer que você use o que tem te colocado em último lugar para desenvolver um método novo de uma fé antiga, que ainda não foi utilizada pelas pessoas. Enquanto todo mundo esperava Jesus tocar para ser curado, ela foi a única que chegou por trás, tocou na orla das vestes dele e foi curada. Veja, a deficiência dela não colocou o ponto final na história. Ela tinha uma deficiência? Tinha. Ela era imunda? Era. Ela estava debaixo da lei? Estava. Mas perceba, a sua desvantagem, a sua deficiência, tudo aquilo que ela carregava, não foi o ponto final para que a obra de Deus acontecesse na vida dela. Camila, eu não entendi. Vai entender. Deus te trouxe aqui para dizer: sua deficiência não é o ponto aonde eu termino, é o lugar por onde eu começo. É por ali que eu começo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: pare de dar desculpas. Eu tenho um propósito contigo, e o propósito que eu tenho contigo é maior do que tuas desculpas, maior do que as tuas deficiências, maior do que os teus erros. Aleluia! Aleluia! Levanta a mão direita o mais alto que puder. Coloca a esquerda na mesma envergadura. É na mesma altura. No 3, você vai baixar essas duas mãos santas no ombro, e não vai fazer assim quebrado não. Camila já venceu o desodorante. Mano, todo mundo vai ter que tomar um banho ainda hoje. Quando eu disser 3, vai pegar as duas mãos, vai colocar no ombro da pessoa e vai dizer: essa deficiência não é onde acaba, é por onde Deus começa. Levanta a mão, eu conto 1. Não há absolutamente nada em você que te diminua, que a graça de Deus não acrescente. Não há absolutamente nada que te humilhe em você, que Deus não tenha poder de trazer dupla honra onde houve vergonha. 2,5, prepara, porque você vai dizer a esta pessoa: essa deficiência não acaba, é por onde Deus começa. 3, pega aí no ombro dele e diz: essa deficiência não é aonde Deus acaba, é por onde Deus começa. Deus vai começar
Deus vai começar aí. Deus vai começar tratando o vício. Deus vai começar. Deus vai começar aí. Deus vai começar aí. Você diz: Deus, eu não sei por onde começar. E Deus está dizendo: deixa que eu começo. Eu vou começar por aí. João 9 é a mesma coisa. Olha o texto, gente. Olha o texto. O homem é deficiente, cego. Olha o texto. E passando Jesus, viu um homem. Veja. Está aí na Bíblia. Quando Jesus ia passando, viu um homem. Tem 2 vírgulas antes de falar da cegueira. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. Olha o texto. Quando Jesus ia passando, vírgula, viu um homem, vírgula, cego de nascença. Quem vem primeiro, segundo o que Jesus está olhando, passando e vendo? Jesus está vendo primeiro o cego ou primeiro o homem? E passando Jesus, viu um cego? E passando Jesus, viu um? É você que acha que sua deficiência vem primeiro. É você que acha que esse problema, essa algema, cadeia, vício, limitação, seja lá o que for, que tem o governo da sua vida. Jesus passa e vê primeiro o homem, depois a deficiência dele. E passando Jesus, viu um. Jesus tem uma capacidade incrível de olhar para as mesmas pessoas que nós estamos olhando e ver nelas coisas que nós não vemos. É muito interessante. Você passa por um cracudo em São Paulo, lá no epicentro da Cracolândia, e ele pode ser um menino. Aí você passa por lá e você diz assim: ali um cracudo. Jesus passa pelo mesmo cracudo e diz: ali um menino. Você passa por um ponto de prostituição e você diz: ali uma prostituta. Jesus passa pela mesma prostituta e diz: ali uma mulher. Você passa por um viciado e diz: ali um viciado. Jesus passa pelo mesmo viciado e diz: ali um homem. Jesus está dizendo: aquilo que você é para mim é mais importante, mais relevante do que o que você faz contra. Deus deixa de nos amar quando está irado conosco? O amor de Deus falha? Mas a palavra de Deus diz que sua ira dura só um momento. Eu não estou dizendo que vamos zombar da ira de Deus. Só não podemos esquecer que Ele nos ama a despeito dos nossos erros. E por que nós estamos dizendo isso hoje aqui? Porque a gente espera se consertar para se apresentar para Jesus. E Jesus está dizendo: eu já estou te vendo muito antes. Deixa eu te falar um negócio. Para de gastar tempo na sua vida explicando para Jesus como você peca e aonde você peca. Vou falar um negócio rasgadão para você. Jesus sabe aonde você peca, que horas você peca, com quem você peca e como você peca. Camila, então o que eu faço? Você não precisa usar o seu tempo de reconciliação somente para dizer aonde pecou, como pecou e dar detalhes do seu pecado. Você precisa falar mais do seu arrependimento do que do seu pecado. Perceba, pessoas que tentaram se justificar diante de Jesus não alcançaram perdão, não alcançaram arrependimento verdadeiro. Jesus não dedicava sequer 5 minutos aos fariseus. Por quê? Porque eles viviam com uma justificativa atrás da outra, se escondendo atrás de Moisés, se escondendo atrás de Abraão e não reconhecendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora este mesmo Jesus que não dedicou 5 minutos a fariseus, sentou-se ao poço com uma mulher que já teve 5 maridos e o 6º não era dela. Está toda errada, mas está quebrantada. Está errada, mas quer consertar.
E ela não fica explicando porque está com um homem que não é dela. Ela não fica explicando se é movida à necessidade ou à carência. Jesus diz assim: traga-me aqui o teu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. E ele diz: tu disseste com verdade. Agora eu te pergunto: admitir que não tem marido é admitir que o homem que ela está não é dela. Responda para mim com inteligência. Isso é bonito? É bonito? Mas olha o que ele diz: tu disseste bem. O que ele está dizendo? O que você faz é bonito? Não, mas o que você fez agora é sincero. O que ela fez? Ela se justificou? Não, ela confessou. Tu disseste com verdade. Aí por causa disso, ela confessou. E o que a Bíblia diz? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Manifestou-se a misericórdia, a graça redentora de Deus em Cristo, e essa mulher recebeu perdão. Lembra do pródigo voltando para casa? Poderia ter dito: pai, eu fiz isso porque eu sou novo. Pai, eu fiz isso porque eu sou inconsequente. Pai, eu fui ignorante. Pai, isso, pai. Não, meu irmão, não teve essa. Quando ele chegou: pai, pequei diante do céu, perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai perguntou aonde ele andou. O pai perguntou com quem que ele dormiu. O pai perguntou o que ele cheirou. O pai perguntou se ele usou. Pega uma sandália, um anel, mata um cordeiro, porque o que estava perdido se achou. Você vai olhar para pelo menos 3 pessoas e vai dizer para elas assim: menos justificativas, mais confissões. Menos justificativas e mais confissões. E você vai conseguir deixar o pecado. E o pecado não vai mais querer habitar em você. E passando Jesus, viu um homem, vírgula, cego de nascença. E os discípulos de Jesus, vendo que Jesus via o homem, rapidamente perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondendo disse: nem ele, nem os pais pecaram para que ele nascesse cego, mas isto aconteceu para que nele se manifeste a obra de Deus. Olha isso. Você não vai encontrar em nenhuma outra operação de milagre que Jesus tenha executado no cumprimento do seu ministério aqui na terra, os discípulos escolhendo a pessoa que Jesus vai operar o milagre para fazer tese ou debate teológico de por que ele está assim. Você não vai encontrar. Mas quando se trata deste cego, eles começam a discutir sobre a vida do cego. Não fizeram isso antes, mas estão fazendo isso agora. E é complicado, irmão, é complicado. Porque enquanto Jesus vê a humanidade dele, os discípulos só veem a sua deficiência. Ninguém vê como Deus vê. Ninguém conhece a gente como Deus conhece. Deus trouxe alguém hoje aqui e está dizendo: até quando você vai permitir que a opinião das pessoas norteie a identidade que você tem? Até quando você vai achar que opinião pública, que comentário de internet é mais importante do que o que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Até quando? Jesus vê o homem e depois vê a deficiência. Os discípulos não veem o homem, só veem a sua deficiência. Vou falar mais rasgado. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus vê quem ele é. Os discípulos só veem o que ele tem. Se você olhar, tem 3 vertentes sociais no texto. Jesus, representatividade divina, o próprio Deus, não vê o que tem e nem o que faz, mas acima de tudo vê quem a gente. Os discípulos, tipologia muitas vezes do clero religioso, não veem quem a gente é, primeiro veem o que a gente. Eu venho de uma cultura, eu achei bonito o que fizeram, mas essa biografia é uma biografia de uma página falsa, só que eles têm tantos seguidores, que eu acho que o pessoal pensa que é verdadeira. E lá eles dizem que eu nasci num lar cristão. Isso é mentira. Eu não nasci num lar cristão. Deles é mentira, de vocês foi só um equívoco da informação.
Minha família veio toda desconcertada. Ninguém lá em casa servia ao Senhor. Não conhecíamos o Evangelho. Eu ouvi falar de Jesus da obra do Calvário aos 12. Entreguei minha vida a Cristo aproximadamente aos 14 e me converti de verdade aos 16. E foi daí por diante que as coisas começaram a acontecer. Eu venho de uma época que antes de falarem o que Jesus precisava ou podia me dar, eles me diziam o que eu tinha que tirar. Antes de alguém dizer assim, ó, aqui pode isso, aqui pode isso, aqui pode isso, sentavam a gente numa cadeira e diziam, aqui não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Tinha que amar muito Jesus. Você dizia, mano do céu, não pode nada. Só que era batismo, só que era Jesus, só que era o caminho que você conhecia, dentro do que você conhecia, para a salvação. E aí você dizia, tá bom. Porque muitas vezes a instituição humana, antes de ver quem o indivíduo é, só vê o que ele carrega. E infelizmente nessa época se houve a constituição de muitos discípulos que hoje são sepulcros caiados, com o estereótipo de santidade do lado de fora e em estado de putrefação do lado de dentro, precisando do perfume da religiosidade para que ninguém perceba o quão caídos eles estão por dentro. Os discípulos só veem o que ele tem, só veem o que ele carrega, só veem a sua deficiência. Terceira classe social que está de olho na nossa vida: os vizinhos. Quem são os vizinhos? Sociedade, comunidade, mundo lá fora. Olha os vizinhos, depois que o homem é curado. Não é esse o que ficava pedindo esmolas? Ele não era vagabundo. Ele pedia esmolas porque ele tinha direito segundo a lei mosaica. Uma vez que não podia adentrar ao templo e executar nenhum serviço oficializado, ele tinha direito a receber esmola. Mas veja, o homem está curado depois de estar diante de Jesus, mas ninguém olha e diz, olha, está curado. Por quê? Deus olha quem a gente é. Alguns de dentro só olham para o que a gente tem, e a sociedade só se lembra do que a gente fazia. Mas Jesus está olhando para quem ele é. E é por isso que os discípulos começam a fazer tese teológica da vida do camarada. Rabi, mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Muitos interessados em quererem conhecer a vontade de Deus. Nada, isso não é uma pergunta, isso é um julgamento premeditado. Eles só querem saber aonde está o pecado. Na verdade, eles não querem saber de nada. O que eles querem saber é isso aqui, ó. Por que Jesus parou para olhar para esse cara? Eles só estão vendo o homem porque Jesus parou para olhar para este homem. Um homem que não tem nada a oferecer, segundo a visão dos discípulos, apenas uma lição para entender porque se fica dessa maneira, porque se chega a este ponto, de onde vem esta limitação. E aí Jesus vai quebrar eles na emenda. Nem ele, nem os pais. Vamos falar a verdade, eu preciso entregar esta palavra para que cura seja produzida no coração de algumas pessoas aqui. Tem gente aqui que compreende que a sua vida social ficou um pouco mais difícil depois do período da conversão. Tem gente aqui que percebe que a sua vida social, seu relacionamento de amizade, ficou um pouco mais criterioso depois que você se tornou um membro ativo do corpo de Cristo. Tem gente aqui que percebe o quão difícil tem sido dar testemunho depois que decidiu caminhar ao lado de Jesus. É impressionante quando a gente estava envolvido com tudo que não prestava, dançando até o chão em qualquer baile da vida. Ninguém queria saber se o cara era teu marido, namorado, amante da colega. Quando você ficava pelas portas e esquinas, entornando cachaça até ficar doidão, ninguém queria saber com que dinheiro você pagava. É você botar uma Bíblia debaixo do braço e caminhar para a igreja, aparecer de carro e alguém já quer saber se é com dinheiro de dízimo, se é com dinheiro de pastor, se é com dinheiro de oferta, se é crente de verdade, se está andando com alguém. Alguém já quer saber se é mulher, se é namorada, se é noiva, se é amiga da vizinha. Todo mundo começa a querer acompanhar a sua vida. E num primeiro momento a gente pensa, meu Deus, desde quando minha vida se tornou tão interessante?
Vou falar rasgado. Tem gente aqui que muitas vezes é o tema do almoço na casa de outro alguém.